Hoje, no Giro Ambiental, vamos falar sobre um reconhecimento importante conquistado pela Sanasa. A empresa ficou em primeiro lugar na categoria Enfrentamento da Escassez Hídrica no prêmio Ares PCJ, Práticas de Destaque em Saneamento, da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E para entender melhor esse trabalho, os desafios da segurança hídrica e as soluções adotadas em Campinas, eu converso agora com Diego Pinto, da Gerência de Integração, Controle e Desenvolvimento Tecnológico da Sanasa. Diego, seja muito bem-vindo ao Giro Ambiental e muito obrigada. Boa tarde, um prazer poder falar com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer também poder compartilhar aí um pouquinho de como que a Sanasa tem feito esse trabalho. Perfeito. Diego, para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é esse prêmio, né? E qual o trabalho da Sanasa que foi reconhecido. Bom, foi a primeira edição desse prêmio que foi promovido pela Ares PCJ e a Agência Reguladora dos Serviços, né? Então, todo município no Brasil todo tem diversas agências reguladoras que são responsáveis por fiscalizar e regular os serviços de saneamento. E aqui na nossa região, nós somos associados à Ares PCJ, né? Consórcio público que faz esse serviço. Então, esse prêmio foi a primeira edição, como eu disse, tinham 3 categorias, e nós participamos com um prêmio, né, na categoria Enfrentamento da Escassez Hídrica. Então, é um trabalho que nós fazemos já há muito tempo aqui na Sanasa, e decidiu, né, as ações executadas nesse trabalho que nós temos aqui, elas iam muito ao encontro do que pedia, né, do que estava estabelecido nesse prêmio. Então, nós submetemos o trabalho e tivemos a felicidade aí de ser premiados com o primeiro lugar. Certo, e o prêmio ele destaca, né, o chamado Plano de Segurança da Água. O que é exatamente esse plano e como ele funciona na prática? Perfeito, né? O Plano de Segurança da Água, o PSA, a sigla, né? Essa terminologia foi cunhada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e pela IWA, que é a International Water Association, uma instituição do setor água, a maior instituição do setor água no mundo, né? Então, essas são instituições internacionais que desenvolveram essa, vou chamar de, uma estratégia de avaliação e gestão de risco associado ao sistema de abastecimento de água, contempla toda a bacia, todo o processo, né? Desde a água lá na fonte de captação, no nosso caso aqui em Campinas, do Rio Atibaia, passando por toda a etapa de tratamento, reservação e distribuição na rede. Então, todas essas etapas, elas são previstas ações sempre preventivas, focando em ações preventivas para garantir a segurança da água. Então, ela diferente de um modelo tradicional, vamos dizer assim, que se preocupa com o ponto final, fazer um controle de qualidade no ponto final, esse modelo de gestão de riscos que a OMS preconiza, ela estabelece múltiplas barreiras de segurança ao longo de todo o sistema, como eu disse, para que você tenha uma maior assertividade, maior controle em pontos de controle, maior assertividade em pontos de controle crítico, para atender esse objetivo de garantia de segurança da água. E, Diego, a Sanasa ela trabalha com uma abordagem, nesse contexto de escassez hídrica, uma abordagem reativa. Você poderia explicar para a gente também como que isso funciona? Na verdade, a abordagem ela é preventiva, né? O modo mais tradicional que seria esse reativo. E o PSA, o Plano de Segurança da Água, ele pressupõe justamente essa mudança de paradigma de tirar do reativo para ir para o preventivo e proativo. Então, a ideia que ele propõe é justamente agir antes, agir na prevenção. Então, assim, estabelecendo as múltiplas barreiras, como eu falei, estabelecendo os pontos de controle crítico ao longo de todo o processo do sistema de abastecimento de água, para que esse controle tenha muito mais assertividade. Então, tudo que diz respeito à qualidade da água, à quantidade da água, ou seja, a disponibilidade do recurso e também excelência do serviço, tudo isso está incluso dentro desse sistema de avaliação e gestão de risco que o PSA propõe. Então, aqui, na nossa região, importante dizer, né, Campinas, a gente está na bacia hidrográfica dos rios Piracicaba,
Capivari do Itajaí, a bacia do PCJ, e a gente aqui, a região, ela é caracterizada pelo estresse hídrico, né? É conhecido essa característica, esse fator da nossa região. Então, é uma região de estresse hídrico, é uma região altamente urbanizada, industrializada, bastante populosa. Então, ações que vão mitigar esses possíveis problemas, esses desafios com o estresse hídrico estão previstos também no Plano de Segurança da Água. Certo. E você já falou um pouco, você poderia citar para a gente quais são esses trabalhos de que vocês fazem para conseguir prevenir esse problema de escassez no município? Claro. Então, como eu disse, né, como a gente primeiramente faz um mapeamento desses riscos, né, como eu falei, tanto no quesito de qualidade da água, disponibilidade da água, tudo que é mapeado dentro de uma matriz de risco é elencado as ações de prioridade. Então, as principais ações que vêm sendo tomadas na atual gestão, liderada pelo presidente Manuelito, dizem respeito, por exemplo, desde a captação, retrofit de captação, estruturação das áreas de captação e adução de água, a setorização na rede de distribuição, a melhor setorização, trabalho com perdas, com inteligência artificial no controle de perdas na rede de distribuição, a construção de novos reservatórios. 20 novos reservatórios foram construídos nos últimos anos, aumentando significativamente nossa capacidade de armazenamento. Por exemplo, estudos também, estudos com possibilidades de reuso. Nós temos em Campinas hoje 2 EPARs, Estação Produtora de Água de Reuso, já funcionando, e uma terceira já em retrofit, e assim que essa terceira ficar pronta, a gente vai ter nosso efluente tratado já, vai corresponder a 50% desse efluente tratado total, em nível de purificação, de nível de EPAR, vamos dizer assim. Então, assim, esses estudos com reuso, enfim, então são várias ações para poder mitigar os possíveis riscos de desabastecimento. Você já falou um pouco sobre o uso de inteligência artificial. A tecnologia, ela tem sido uma aliada importante no saneamento? Quais são as ferramentas, além da inteligência artificial, como você citou, que estão sendo utilizadas pela empresa? Sem dúvida. A ferramenta Plano de Segurança da Água, eu acho, ela é muito, como eu posso dizer, muito eficiente no sentido de poder ser replicada em diversos cenários, seja empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte, com recursos pequenos, médios, grandes, com tecnologia, sem tecnologia. É claro que tendo tecnologia, isso vai ser um pilar a mais para dar um grande suporte nisso. Então, a gente tem feito muito isso nos últimos anos, a gente tem focado bastante na integração entre os setores, porque não se faz o Plano de Segurança da Água sem essa integração. Ele pressupõe, as ações do Plano de Segurança da Água pressupõem uma transversalidade de ações. Então, como a gente envolve diferentes setores aqui na empresa, na Sanasa, que fazem parte do processo de abastecimento de água, integrar esses setores é fundamental para executar as ações do plano, e a tecnologia ajuda muito nisso. Então, um grande exemplo que nós temos aqui é a sala de situação. A sala de situação ela fica na diretoria técnica, liderada aqui pelo Marco Antônio, e essa sala, ela é multitelas, ela tem diversos sistemas operacionais, ela consegue integrar diversas ações em tempo real que acontecem na empresa. É como, traduzindo aqui, um centro de comando em tempo real, e aí o que a gente tem feito bastante nos últimos tempos é trazer tudo que ela já consegue entregar de tecnologia e de efetividade nas ações, trazer todas a parte das ações de qualidade e segurança da água dentro do processo, utilizando essa estrutura que a Sanasa já vem construindo. Você já falou dos estudos, das ações de trabalho de vocês, mas para quem está em casa, as famílias em casa, como que esse trabalho impacta diretamente essas pessoas também? Como que elas podem perceber essa diferença das ações da Sanasa? Perfeito. Olha, eu acho que a gente pode falar tanto em números, eu acho que o número sempre vai ser uma resposta muito, muito direta, mas a gente pode falar também em um ativo não tão quantitativo, não tão numérico, que é a confiança do consumidor. Então, como pelos números, a gente vai apresentar o trabalho, então tem diversos indicadores e registros que nós monitoramos, desde a quantidade de amostras que são
dados para garantir a qualidade da água, que supera o exigido pela norma, que é do Ministério da Saúde, a portaria 888 do Ministério da Saúde. O padrão de qualidade, o índice de conformidade ao padrão de potabilidade está em 99%, a continuidade do abastecimento, 99,9%, o índice de reclamações quanto à qualidade e quanto à disponibilidade de água estão em zero, e, sim, sempre comparando com outros pares do mercado, né? A gente faz uma comparação não só com o que a gente tem aqui dentro, como também com outros pares do saneamento, empresas municipais, estaduais, privadas. O índice de perdas na distribuição de Campinas é referência no Brasil. Então, assim, diversos números colocam a Sanasa não só num patamar de liderança, como até retratado nos últimos indicadores, do Ranking Prata Brasil, nos últimos anos, quando até em experiências internacionais que a gente tem, a hora que a gente olha os números da Sanasa e com números de empresas de países que estão em que o saneamento já é superado, o saneamento não é mais um problema como é no Brasil de forma geral, a gente vê que, felizmente, em Campinas, a gente tem uma empresa, a gente tem números que estão de igual para igual com as melhores cidades da Europa, por exemplo. Então, essa parte de números é muito significativa e que reflete, né, na qualidade de vida da população. E outro é a própria satisfação do consumidor, a confiança que o consumidor de Campinas tem na água que ele recebe, né? Tanto em pesquisas também a gente pode constatar isso, e experiências que eu tenho fora de Campinas, que a gente vai levar ao trabalho, vai apresentar e representar, a gente entende até que outras cidades, outros municípios não têm a mesma confiança, o consumidor conversando com eles conversam com a gente, tem essa mesma confiança que a gente percebe que tem aqui em Campinas. Então, acho que o melhor benefício, né, o plano, ele pressupõe a garantia da segurança da água, mas é refletido diretamente no dia a dia do consumidor, do consumidor final. E um outro ponto bastante importante é o plano de segurança da água, todas as ações que estão implicadas nele, o objetivo principal, ele é norteado sempre por objetivos de saúde pública. Então, a gente tem um contato próximo com o Departamento de Vigilância Sanitária aqui de Campinas, e eles também têm indicadores e registros que vão mapeando e vão mostrando como é que está essa distribuição de doenças de todos os sentidos, né, de todas as distribuições de doenças que existem, mas para nós, o que mais interfere é a água. E a gente acompanha isso e, assim, tem nenhuma ocorrência registrada com relação a isso nos últimos anos. Então, esse acompanhamento de perto com o setor também faz, é muito importante. E falando também sobre sustentabilidade, esse prêmio que vocês receberam, esse reconhecimento, também reforça o compromisso que vocês têm com a sustentabilidade? Sem dúvida. É o que a gente fala. Recentemente, a Sanasa tem ganho bastante prêmios, tem sido bastante premiada e reconhecida em várias frentes de trabalho, né, várias frentes de atuação, e para a gente é motivo de muita satisfação, muito orgulho para nós que estamos na Sanasa. Esse prêmio, não só esse que nós estamos falando agora, mas diversos outros que a Sanasa recebeu, é fruto, de fato, de um trabalho coletivo. Aí somos quase 2.000 colaboradores, então, assim, é muito gratificante não só receber esses prêmios, ver a Sanasa recebendo, mas saber que, de fato, as ações que levam aos prêmios, elas vão, de fato, ao encontro de algo sustentável, de algo que tem a ver, está ligado diretamente com o ODS 6, ODS 13, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, previstos. Então, vale destacar dentro disso, né, dentro desses objetivos, né, quando a gente fala do marco legal, que prevê as metas para cumprimento até 2033 no Brasil, a Sanasa já atingiu em 2023. Então, a Sanasa atingiu 10 anos antes todas as metas estabelecidas pelo marco legal. Então, assim, as ações vão totalmente ao encontro dessas de relações sustentáveis, né? E para a gente encerrar, Diego, que mensagem você deixa também para a população, né, sobre a importância do uso consciente da água? Qual o papel deles também? Sem dúvida, essa palavra de tudo, é o consumo consciente, né? A gente sabe que a água é um recurso, é um bem, né? É um direito de todos, mas ela realmente não está disponível à pronta entrega sem um tratamento. A gente sabe que as bacias hidrográficas da nossa região e de diversas regiões do Brasil, elas sofrem o impacto
da ação antrópica e natural. Então, existe um trabalho muito grande para que a água chegue, de fato, lá da bacia hidrográfica até a nossa torneira. Então, a gente fala bastante, tem sido bastante veiculado sobre o sistema Cantareira. Então, trazer isso para o público leigo, né? A gente tem a disponibilidade de água que está aí no nosso rio aqui, mas ele faz parte de um sistema complexo de gestão hídrica que está cada vez mais sendo evoluído e preparado, ampliado, mas que faz parte de um sistema que muitas cidades dependem disso. Então, assim, fazer essa gestão de recursos hídricos, tanto da disponibilidade do recurso quanto da qualidade da água que chega para a população, é um trabalho que envolve diversos atores nesse cenário aí, e, enfim, de grande importância. Aí, para o consumidor final, de fato, a importância dele receber uma água de boa qualidade, segurança, e fazer o uso consciente disso, para que realmente isso seja o mais benéfico para todos possível. Exatamente, perfeito. Diego, eu agradeço aqui a sua participação com a gente, pela sua companhia, por compartilhar com a gente todas as informações sobre esse prêmio tão importante que a Sanasa recebeu. Obrigado pela oportunidade. Quero também reforçar aqui e agradecer à Ares PCJ pela publicação do prêmio, reforçar o papel, né, das agências reguladoras, que além de fiscalizar, regular também, exercem um papel muito importante nessa parceria com os regulados. A gente teve experiências recentes, por exemplo, em países mais desenvolvidos, em que, de fato, o agente regulador ele faz uma parceria e isso acaba sendo um booster mesmo, acaba sendo uma ação de propulsão de qualidade, de nível de qualidade e segurança da água. E agradecer pela oportunidade aqui pela nossa diretoria técnica, o Marco Antônio, nosso presidente Manuelito, pela oportunidade de estar realizando e poder representar a Sanasa nessas oportunidades. Agradeço mais uma vez. Obrigada também pela sua audiência e você fica agora com as informações e curiosidades do meio ambiente. Até mais! O tubarão, considerado um dos maiores predadores dos mares, pode ser mais sociável do que se imagina. Um estudo revelou que tubarões-touro são capazes de formar relações sociais com indivíduos específicos. A descoberta contraria a ideia de que esses animais vivem de forma solitária. A pesquisa foi conduzida por cientistas de universidades do Reino Unido e por instituições de Fiji. A pesquisa foi conduzida por cientistas de universidades do Reino Unido e por instituições de Fiji. Os pesquisadores analisaram o comportamento dos tubarões em ambiente natural. O estudo identificou padrões de convivência entre os animais. Segundo a autora Natasha Marozzi, os tubarões demonstram preferências sociais semelhantes às humanas. Eles podem formar vínculos, manter proximidade e até evitar certos indivíduos. O comportamento indica a existência de relações sociais estruturadas entre esses animais.